Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quinta-feira e nós vamos trabalhar matemática e ciências. E eu peço para vocês pegarem o caderno, vamos fazer o cabeçalho e depois nós vamos para as atividades. Então vamos lá, pessoal. Peguem o caderno e vamos iniciar a nossa aula. Então, olha só, como vocês já sabem, primeiro vocês vão colocar o nome da cidade, São José do Rio Preto. Hoje é dia 16 de setembro de 2021. Que dia da semana é hoje? Hoje é quinta-feira. Ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira e amanhã será sexta-feira. Em seguida, vocês vão escrever o nome da escola. Escola Municipal Amaury de Assis Ferreira. Em seguida, vocês vão escrever o nome completo de vocês. Continuando, como vocês já sabem, a professora pede para vocês escreverem o alfabeto. E assim que vocês terminarem, vocês vão pegar um lápis colorido e vão circular as letrinhas que compõem o nome de vocês. Bom, somente o primeiro nome. Vocês vão encontrar aqui no alfabeto as letrinhas que compõem o nome de vocês. Tudo bem? Então, pessoal, agora, assim que vocês terminarem de fazer o cabeçalho, vocês vão pegar o livro Currículo em Ação, EMAI. Nós vamos fazer as atividades de matemática. Então, eu vou apresentar a tela para vocês e vamos dar início à nossa aula de matemática. Então, no livro EMAI, vocês vão abrir na página 67, tá? Essa atividade aqui dos porquinhos. Vamos começar aqui. Então, vamos lá, ó. Atividade 1. Fernanda foi ver os porquinhos que estavam no cercado. Então, olhem só, prestem atenção aqui nessa imagem. Contem quantos porquinhos tem nesse cercado. Prestem atenção em cada detalhe para fazer as atividades. Então, vamos lá, ó. Perguntinha A. Quantos porquinhos ela viu? Então, aí vocês vão contar e colocar quantos porquinhos ela viu. A B. Fernanda deu 2 espigas de milho para cada porquinho. De quantas espigas de milho ela precisou? Então, olha, se ela deu 2 espigas de milho para cada porquinho que está aqui, de quantas espigas ela precisou? Então, o que vocês podem fazer para descobrir? Vocês podem desenhar 2 espigas para cada porquinho. Então, vamos lá, ó. Vocês podem fazer assim, ó. 2 espigas para cada porquinho, tá? Façam para todos. Coloquem 2 espigas para cada porquinho. E aí, assim que vocês terminarem de desenhar 2 espigas para todos os porquinhos, vocês vão contar quantas espigas tem no total, né? Porque ela aqui está perguntando quantas espigas ela precisou. Então, desenhem 2 espigas para cada porquinho, depois vocês vão contar quantas espigas tem. E aí vocês vão descobrir, tá bom? É uma atividade bem simples também, tenho certeza que vocês conseguem fazer. Então, eu vou apagar para a gente continuar, tá? Vamos lá, nascer. Enquanto ela estava lá, seu avô trouxe mais 4 porquinhos. Quantos porquinhos há agora? Então, olha só, ela tinha essa quantidade de porquinhos lá no cercado. E o avô dela trouxe mais 4. Então, nesses espacinhos vazios aqui, vocês podem desenhar mais 4 porquinhos, que são os 4 que o avô trouxe. E depois vocês vão contar quantos ficaram agora, tá? E aí vocês vão colocar a resposta aqui. Tudo bem? Passando para a próxima página, página 68. De volta para casa, Fernando e Bernardo ganharam de presente de sua avó 2 cestinhos com ovos. Em cada cestinho havia 12 ovos, ou seja, 1 dúzia de ovos. Então, a Fernanda e o Bernardo ganharam ovos de presente de sua avó. Então, a Fernanda ganhou um cestinho com 12 ovos, que significa 1 dúzia. 12. Quantidade 12 é a mesma coisa que 1 dúzia,
tá? Então, o Bernardo ganhou cestinha com 1 dúzia de ovos e a Fernanda ganhou outra cestinha com 1 dúzia de ovos. Lembrando que 1 dúzia é a mesma coisa que 12 ovos, tá bom? Então, aqui está perguntando, ó, quantos ovos eles ganharam? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem desenhar aqui 12 ovinhos para a Fernanda. Podem fazer, aqui tem um espacinho bem legal para vocês desenharem, ó. 12 ovinhos para a Fernanda. Aí vocês vão fazer do jeitinho de vocês. E 12 ovinhos para o Bernardo. Mas aí vocês vão desenhar os 12, tá? A professora só está demonstrando. E depois vocês vão contar 12 da Fernanda mais 12 do Bernardo. E vocês vão descobrir quantos ovos eles ganharam no total. Tá bom? Então, eu vou apagar aqui para a gente continuar. A 2, vamos ler a 2. No caminho de volta para casa, Bernardo deixou a sua cestinha cair e quebraram 1/2 dúzia de ovos, ou seja, 6 ovos. Quantos ovos sobraram inteiros na sua cesta? Então, Bernardo tinha 12 ovos. Vocês podem desenhar aqui. Vamos lá, vou fazer com vocês. Ó, ele tinha 12 ovos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele tinha 1 dúzia de ovos, que é a mesma coisa que 12 ovos. Mas aqui está falando que ele deixou a cestinha cair e quebrou 1/2 dúzia, né? 1/2 dúzia é a mesma coisa que 6, tá? É a metade da dúzia. Então, ele quebrou 6 ovos. Com quantos ovos ele ficou, né? Quantos ovos sobraram para ele? Então, ó, ele tinha 12, quebrou 6. Então, nós vamos riscar 6, porque eles não existem mais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quebrou 6. Quantos ovinhos sobraram inteiros, né? Aí vocês vão contar quantos sobraram e vão colocar a resposta, tá bom? A 3, ó. Com quantos ovos Fernanda e Bernardo chegaram em casa? Então, os ovinhos da Fernanda não quebraram. Então, ela ainda tem os 12 ovos. Então, vocês podem desenhar os 12 ovos da Fernanda aqui. Mas o Bernardo só tem 6 agora, né? Porque o restante ele quebrou. Aqui, quando vocês fizerem a continha, vocês vão descobrir que sobraram 6 para ele. Então, 12 ovos, vocês vão desenhar, que é os ovos da Fernanda, mais 6 ovos do Bernardo. Quantos ovos eles chegaram em casa, tá? Então, vocês vão desenhar os 12 ovos da Fernanda, mais 6 ovinhos do Bernardo. E aí, vocês vão contar quantos ovinhos eles ficaram agora, tá bom? E vão colocar a resposta. A 4. Chegando em casa, sua mãe fez um bolo e usou 4 ovos. Quantos ovos sobraram? Então, depois que vocês descobrirem a resposta da 3, vocês vão desenhar a quantidade de ovos que eles chegaram em casa. Então, depois que eles chegaram em casa, a mãe deles usaram mais 4 ovos. Então, dessa quantidade que vocês descobriram aqui, vocês vão desenhar ela novamente e vão riscar, tirar mais 4 ovos, porque ela usou para fazer o bolo. E aí vocês vão descobrir com quantos ovos eles ficaram, né? Quantos ovos sobraram, tá bom? Então, essas atividades vocês podem fazer por meio de desenhos, tá? Para vocês descobrirem como funciona, né? Esses probleminhas, essas situações, problemas. Tá certo? Então, se vocês tiverem dificuldades, podem me chamar que a professora auxilia vocês. Então, essas são as atividades de matemática. Deixa eu ver se tem mais alguma página que a professora anotou aqui. Então, deixa eu apagar aqui para a gente continuar.
Ó, agora nós vamos para 69, tá? Então, nós vamos fazer a 67, 68 e 69. Então, vamos lá. Para vender ovos a preços mais baratos, o avô de Fernanda os organizou em embalagens econômicas. Observe as embalagens e observe as embalagens. Quantos ovos cabem em cada uma? Então, olha só, aqui são embalagens, né, de ovos, como se fosse aquelas cartelas de ovos. Então, quantos ovos cabem aqui nessas embalagens? Vocês vão contar quantos quadradinhos tem, portanto, cada quadradinho cabe um ovo. Então, vocês vão contar quantos quadradinhos tem e colocar o número aqui de quantos ovos cabem, certo? A2. O avô de Fernanda não acabou de preencher as caixas de ovos. Descubra quantos ovos faltam em cada caixa e escreva os números nos quadros abaixo de cada uma. Então, olha só, aqui ele colocou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas ele não completou a caixa. Então, ele está perguntando quantos ovos ele precisa para completar a caixa, né? Quantos ovos está faltando? Então, vocês podem desenhar nesses espacinhos, nesses quadradinhos, os ovos que faltam, e aí vocês vão colocar a quantidade de ovos que estão faltando, tá? Vou fazer o primeiro com vocês, olha só. Então, aqui, ó, dá para a gente colocar um ovinho, aqui dá para colocar outro, aqui dá para colocar outro, e aqui dá para colocar outro. Então, quantos ovos nós colocamos, né, que faltava para preencher essa caixa? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, faltava 4 ovos. Então, assim vocês farão com as outras. Ó, aqui só tem 2. Aí, vocês vão desenhar nesses espaços quantos ovos ainda cabem. E aí, vocês vão colocar a resposta aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, senão atrapalha. Pronto. E assim por diante, crianças, vocês farão os outros, ó. Aqui também tem alguns espacinhos que estão faltando ovos, vocês vão completar e colocar quantos ovos estão faltando. Nessas outras todas, tá? Então, são caixinhas com ovos. Vocês vão completar e colocar os números que representam essa quantidade que está faltando, tá? Então, a atividade de matemática começa aqui nos porquinhos, ó, página 67, 68, essa da dúzia, né, dos ovos, e essa outra aqui também, que continua falando de ovos, página 69. Então, essas são as atividades de matemática. Agora, a professora vai apresentar aqui na tela para vocês a atividade de ciências, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela e vou explicar para vocês. Então, olha só, crianças, essa atividade de ciências é o seguinte, a professora vai enviar para vocês esse documentinho que vai falar sobre a importância dos sentidos. Nós já estamos trabalhando com os 5 sentidos desde o começo do ano, então nós vamos continuar. Então, vocês vão prestar atenção nessa história em quadrinhos, tá? Que é do Cebolinha e do Cascão, para vocês responderem as perguntinhas. Essas perguntinhas, vocês podem responder por áudio para a professora, vocês podem gravar um áudio respondendo, comentando, né, sobre essas perguntinhas que estão aqui, que a professora vai ler, ou vocês podem responder no caderno. Vocês podem escrever no caderno a resposta com a ajuda do papai, da mamãe, ou quem auxilia vocês fazerem as atividades, tá? Então, lembrando que eu vou enviar para vocês esse documento, vocês vão abrir aí na casa de vocês, no celular ou no computador, e vocês vão analisar, vocês vão pensar, prestar atenção nessa história em quadrinhos para responder. Então, olha só, a importância dos sentidos. Então, prestem atenção. Primeiro, vocês vão observar a história em quadrinhos. Observem, prestem atenção do que está acontecendo nessa história, tá? Lembrando que aqui embaixo
Tem alguma coisa escrito que complementa essa história. Então, eu vou ler para vocês, ó. Aqui é só imagem, tá? E o que está vazio no balãozinho, vocês poderão estar pensando e colocar, né, o que se encaixa. Então, vou ler aqui, ó. Tá bom, Cascão. O que você quer? Deixa para lá. Então, o que acontece aqui? Ele caiu no buraco. Então, o que será que ele estava fazendo? Será que ele estava atento? Ele estava prestando atenção? Ele estava ouvindo, né? O que será que estava acontecendo nessa história? Vamos lá. A1. O que acontece nessa história? Então, vocês vão pensar, o que está acontecendo nessa história, olhando para essas imagens? Então, prestem atenção. O que o Cascão, o que o Cebolinha tem no seu ouvido? Ele está ouvindo, ele está prestando atenção, que o Cascão está falando. O que está acontecendo? Ele está atento, tá? Então, prestem atenção. Então, essa respostinha aqui da 1, vocês podem gravar um áudio ou podem escrever no caderno. O que acontece nessa história? Vocês podem escrever ou mandar um áudio. A 2, neste caso, qual a importância da audição para evitar o acidente? Então, olha só, qual é a importância da audição, da gente ouvir, né? Para evitar o acidente. Porque olha só aqui no final, aconteceu um acidente. Ele não estava prestando atenção, ele não estava ouvindo o que o Cascão estava falando para ele. E o que aconteceu? Ele caiu no buraco. Então, aqui está perguntando, ó, é adequado andar na rua ou dirigir usando fones de ouvido? Vocês acham que é adequado andar na rua, dirigir usando os fones de ouvido? Será que é legal? Vocês acham que é perigoso? A pessoa acaba se distraindo, não prestando atenção? O que vocês acham? Então, essa também é uma respostinha que vocês poderão dar por áudio ou escrever no caderno. A 3, o que você escreveria nos balões dessa história? Então, olha só, aqui nesses balãozinhos que estão em branco, dá para vocês colocarem alguma coisa, escreverem alguma coisa. A fala, né, do Cascão. Será que o Cascão está querendo avisar ele, né, que tem algum perigo pela frente? Será que o Cascão está querendo alertar ele que tem um buraco ali na frente? Então, vocês podem escrever alguma coisa nesses balõezinhos, mas aí vocês vão colocar no caderno. Ou mandar um áudio para a professora falando, tá bom? Então, essas são as atividades de ciências. Vocês vão analisar essa história em quadrinhos para vocês responderem as perguntinhas, tá? Então, aí vai ficar a critério de vocês. Mas prestem atenção como é importante a audição, né? Não prestarmos atenção em tudo que está à nossa volta, né? O cuidado que devemos ter, a importância que devemos dar à nossa audição, tá? Então, essa é uma atividade que trabalha os 5 sentidos. E aqui fala, relata da importância da audição, de ouvir, tá bom? Então, essa é uma atividade que vocês podem estar fazendo por áudio ou escrever a resposta no caderno. Tudo bem? Então, essa é a atividade de ciências. A professora vai enviar para vocês esse documento para vocês fazerem essa atividade, tá bom? Então, pessoal, essas são as atividades de hoje. Se vocês tiverem dificuldades, não conseguirem fazer, podem me chamar. A gente pode estar conversando, eu estou à disposição, eu estou online para auxiliar vocês. Podem contar comigo, tá bom? Então, um super beijo para vocês, uma ótima aula e até a próxima. Um beijão para todos. Até mais.